estamos já na metade do mês de setembro, de repente o ano vai terminar. Mas vamos lutando, né? Vamos lutando. Ficamos na aula passada aqui nos orçamentos, né? Dos orçamentos. Gente, quando a gente fala em orçamento, orçamento público antigamente era uma figura decorativa. Era uma lei que era criada, mas os prefeitos, os governadores, os presidentes não tinham necessariamente que seguir aquele orçamento. Ele não podia fugir do orçamento, mas na risca ele não tinha, não era um instrumento de controle, de planejamento como é hoje, né? Hoje é um instrumento de controle, é um instrumento de planejamento e é um instrumento onde há uma previsão de receita e também uma previsão de despesa. Por que não tem uma fixação? Porque tudo é variável. Tanto a receita, ela varia mês a mês, depende da arrecadação do governo federal, e o nosso sistema é um sistema federativo onde a gente recebe recursos do governo federal, do governo estadual, né? E tem os tributos próprios aqui do município, né? E temos os tributos próprios do município, quais são os tributos próprios do município? É o ISS, né? O Imposto sobre Serviços, e o IPTU, são os dois principais, e tem o imposto quando a, a doação não, a partilha de herança em vida, né? Aí um imposto também chama, agora eu esqueci o nome o nome, a nomenclatura desse imposto, mas é uma partilha de herança com o donatário, o proprietário dos bens em vida. Tem um nomezinho, daqui a pouco eu lembro. Aí, gente, como o nosso Brasil, o sistema é federativo, a gente recebe receita do governo federal e do governo estadual também, né? E temos a receita do FPM, né? O Fundo de Participação do Município, que é uma receita que também há uma variação também, né? Que é de acordo com a população. Agora, pelos dados preliminares do censo, uma boa parte de cidades, uma boa quantidade de cidades vai diminuir. Diminuiu a população, que vai diminuir o FPM, que também diminui, tem algumas que vai diminuir o número de vereadores, né? Inclusive aqui em Alagoas vai diminuir um deputado federal. A gente tem 9 atualmente, mas pelo o censo, pela população de Alagoas, agora, pelos dados preliminares do censo, nós vamos perder um deputado federal. Na próxima legislatura, na próxima eleição, nós não teremos 9 vagas para deputado federal, só serão 8. Diminuirá uma vaga de deputado federal aqui em Alagoas, que é uma perca no xadrez político grande, né? Você perde uma voz, um representante, né? Isso tudo vai causar um prejuízozinho ao nosso estado em si, né? Aí, como eu estava falando, antigamente o plano, os orçamentos, eles eram figuras decorativas, vamos dizer assim. A gente sabia que existia, mas os prefeitos não seguiam o orçamento, eles não era específico, ele não tinha objetivos, não tinha meta, não tinha uma programação fixa de dizer assim, quais são as prioridades do governo, qual é a prioridade do governo municipal naqueles 4 anos, o plano plurianual que define isso. Aí está lá definido qual é o programa, qual é o objetivo, qual é a obra, qual é a meta, o que que se espera alcançar com aquele projeto em si. E antigamente não era assim. Tinha dotação orçamentária, tinha recurso para educação, recurso para cultura, recurso para uma estimativa, mas que nem sempre não era seguido a risca aquele planejamento, aquela organização, aquele controle. Hoje, não, hoje os orçamentos eles têm que ser seguidos, eles têm que ser, os recursos têm que ser gastos de acordo
com a divisão que é feita pelo orçamento. Vai ter o recurso para a cultura, que tem que ser gasto com a cultura, o recurso para a educação, que tem que ser gasto com a educação, tem o recurso para a saúde, tem o recurso para a assistência, tudo definidozinho com os programas, com os projetos de cada secretaria, com as metas, quais são os objetivos daquele projeto, qual é o objetivo daquele programa, o que se pretende alcançar, qual o benefício social que se tem, isso tudo está previsto nas três leis orçamentárias, né, que são elas: a médio e longo prazo, o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária é anual e a lei orçamentária também é anual. Até o nome mesmo da lei, né, lei orçamentária anual. A gente sabe, todo ano tem essas duas leis, diretrizes orçamentárias, que dá o parâmetro da direção, o direcionamento da lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual é basicamente o pedaço do plano plurianual daquele ano, com os programas, com as metas, com os objetivos, com a previsão de recurso que vai ter naquele ano para aquela secretaria, para aquele setor, para aquele órgão, né? E essas três leis do município, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária, trata do orçamento público do município em si, né? A elaboração, artigo 78 nos diz: a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária e da lei orçamentária anual guardarão as normas e condições estabelecidas em lei complementar federal. Lei complementar federal que ela fala é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar Federal 101 do ano 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a lei complementar que está baseado os orçamentos, né, os planos, o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual vamos dizer assim, o alicerce dela está dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é uma legislação moderna que visa com que o poder público gaste dentro da sua arrecadação, não gaste acima do que arrecada, porque gastando mais do que se arrecada, não dá certo, não tem como se manter nenhuma casa, nenhuma gestão, nenhuma empresa, e na empresa pública não é diferente. Recursos são limitados e que a gente tem que utilizar esse recurso da melhor forma possível, mas gastar aquilo que se tem condições de cumprir os compromissos assumidos, né? É o que a lei de responsabilidade fiscal ela tenta disciplinar essa organização para que nenhum prefeito gaste mais do que o município tenha condições de pagar e arcar com aquele compromisso, né? Aí a gente tem os seguintes prazos para a questão do projeto do plurianual. 30 de setembro até esse plano plurianual tem que ser aprovado até 30 de setembro do primeiro ano, no primeiro ano de mandato do prefeito eleito. Essa norma é uma norma, foi uma emenda e foi atualizado isso. Antigamente, o plano plurianual era votado sempre no ano antes, no ano da eleição, praticamente. No ano da eleição era votado o plano plurianual e tinha validade de 4 anos. Aí, no ano da eleição seguinte, teria que ser votado o novo plano plurianual. Aí mudaram e agora a data limite é até o dia 30 de setembro do primeiro ano de mandato do prefeito ou da prefeita eleita, né? Tendo esse projeto plurianual, que é de médio e longo prazo, são 4 anos o projeto. Ele vai durar o mandato todo. É todo o programa do governo, todos os objetivos, todas as metas, todas como com a palavrinha, todas todas as prioridades do governo vão estar nessa lei que representa os 4 anos. Ah, professor, se esquecer alguma coisa e pode ser atualizado, pode ser refeito, pode ser feito uma lei durante os 4 anos, acrescentando algo, se receber uma receita nova, se receber um recurso que não estava previsto, aí pode ser feita uma legislação, a Câmara vai ter que passar uma consulta legislativa, né? Vai ter que fazer,
uma lei colocando, fazendo uma emenda nesse plano plurianual, né? Mas toda a receita prevista e todas as despesas previstas nesses 4 anos de governo tem que constar nesse plano plurianual. Mas não é só a receita e a despesa, ele consta os programas, os projetos, as metas, os objetivos, qual benefício vai ser alcançado com um determinado programa, né? A educação, está lá o recurso da educação vai estar destrinchado no recurso por coordenação. A coordenação de ensino infantil, tem a coordenação de ensino fundamental menor, fundamental maior, educação especial, educação de jovens e adultos. Cada coordenação vai estar lá o, o, o programa que ele vai cumprir, e vai estar as obras e os projetos que vão estar naquela coordenação. Por exemplo, se tiver previsão de fazer uma reforma no SEMAEL, que a nossa colega diretora está aqui na aula, vamos usar o exemplo SEMAEL. Essa reforma vai ter que constar lá no plano plurianual, que vai acontecer o recurso, que é a previsão orçamentária daquela obra, e na lei de diretrizes orçamentárias vai estar lá dizendo a prioridade, e na lei orçamentária anual, que é a lei de execução, essas são de planejamento. Diretrizes orçamentárias e plano plurianual são de planejamento, né? E a de execução qual é? A lei orçamentária anual, é aquela que vai ser a base e vai ser seguida durante o ano a execução do orçamento. E a gestão tem que seguir essa execução, tem que ir usando o recurso público conforme está previsto na lei orçamentária anual, que é baseada no plano plurianual e que tem as diretrizes e as prioridades definidas na lei de diretrizes orçamentárias. Eu estou falando muito rápido, gente, eu estou achando que eu estou falando rápido demais hoje, mas vocês me digam aí, dê um feedback aí. Hein, gente? Tem alguém aí ou ninguém vai falar comigo? Um pouco mesmo. Eu tô achando que eu tô falando um pouco Não, rápido mesmo. Oi. explica aí novamente sobre a lei orçamentária. Sim, 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 sim. Nós temos 3 leis municipais que tratam sobre o orçamento. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, elas são leis de planejamento. Elas vão indicar o caminho a ser seguido. Já a lei orçamentária anual é a lei de execução. A lei de execução significa o quê? É a lei que vai seguida no dia a dia do ano para fazer com que o recurso seja transformado em algum benefício público, né? O uso do dinheiro público é transformar o recurso em algum benefício, algum serviço, alguma estruturação na qualidade do atendimento, na qualidade do serviço oferecido pelo poder público, né? Aí essa lei orçamentária anual é a lei que vai ser executada, né? Ela é feita todo ano. A lei de diretrizes orçamentárias, ela diz quais são as diretrizes, qual é a direção a ser seguida, qual é a prioridade do município naquele ano, e a lei orçamentária vai ser baseada, vai seguir a direção que foi estipulada pela lei de diretrizes orçamentárias e vai seguir também aquilo que foi pensado no plano plurianual. Sendo que o plano plurianual ele é de médio e longo prazo, ele dura 4 anos. A lei é feita sempre, como a gente viu aqui no item 1, até 30 de setembro do primeiro ano de mandato do prefeito, né? Então, o, Caso o o, prefeito foi eleito, né? Isso. No caso, a gestão Tainá 2017 a 2020, né? Foi 2016 a eleição, né? 2017 a 2020, no primeiro ano de 2017, no primeiro ano de mandato, até o dia 30 de setembro, foi feito o plano plurianual desses 4 anos.
O mandato de 2021 a 2024, no primeiro ano, no 2021, no primeiro ano de mandato, foi feito novamente o plano plurianual, que vale até 2024. Em 2025, o prefeito eleito, ou a prefeita eleita, quem for o sucessor, né, o novo governo vai ter até 30 de setembro de 2026, não, 25, né, 2025, para fazer o plano plurianual. É uma sequência, gente, não é pego assim, vamos, não quero nada disso, não, é uma política de longo prazo e vai ser seguindo. Aquilo que foi feito vai sendo deixado de lado, vai mudando as prioridades, mas a sequência de desenvolvimento de ações da educação, da saúde, para melhorar o serviço, para melhorar o atendimento da saúde, precisa fazer mais alguns PSF, vai ser colocado lá no plano plurianual, que Esse vai aí é ser, todo ano? Ou pode falar. é todo ano que faz ele renova o prefeito? Não, não. Esse plano É plurianual é feito uma vez no mandato e vale pelos 4 anos. Ah, tá certo. O plurianual é feito uma vez no mandato e vale pelos 4 anos. A lei orçamentária é feita todo ano. A lei de diretrizes é feita todo ano. Entendeu? Orçamentária todo ano, diretrizes todo ano. Plurianual, mais de um ano. Plural. Mais de um ano. Ela é feita no primeiro ano de mandato e vale pelos 4 anos de gestão, né? Aí o prazo do plano plurianual, 30 de setembro do primeiro ano de mandato do prefeito eleito, né? Da lei de diretriz orçamentária, 30 de maio, né? No item 2 aqui, acompanhando aqui, ó, até 30 de maio, lei de diretrizes orçamentárias. Deixa eu colocar uma cor mais destacada aqui. Deixa eu ver. Não, não. Ah, não sei não onde é que é, porque está aqui no contorno. Eu queria botar o contorno. Mas aqui, ó. Vamos botar negrito que já destaca. No 30 de setembro do primeiro ano do mandato, projeto de lei do plano plurianual. 30 de maio todo ano, no caso aqui, do 30 de maio, da Lei de Diretriz Orçamentária, 30 de maio de todo ano tem que ser feito. Até 30 de maio tem que estar o projeto na Câmara de Vereadores. E a lei orçamentária até 30 de setembro de cada ano. Sendo, gente, que vocês têm que entender o seguinte: no caso aqui, o 30 de maio é a lei orçamentária que vai valer para o ano seguinte. A desse ano é votada no ano anterior. 2023 foi votada em 2022. É um instrumento de planejamento, de organização e de controle que é votado sempre no ano anterior. Entendeu? Vocês compreendam isso, né? O plano plurianual é votado no primeiro ano em si, mas está valendo qual plano plurianual? O plano plurianual anterior. Ainda está valendo ainda no primeiro ano de mandato. E vai durar até o primeiro ano do mandato seguinte, né? Que vai ter que ser atualizado o plano plurianual. São plano plurianual de mais de um ano. Dura médio, longo prazo, 4 anos de validade. Ele vai até a discussão, até a reestruturação novamente dele. Ele está valendo. A lei de diretrizes orçamentárias é até 30 de maio. No caso, 30 de maio desse ano, já foi para a Câmara, já deve ter sido aprovado, que vai valer para o ano que vem. 24, o orçamento, as diretrizes do orçamento do ano que vem. A desse ano, professor, foi para onde? A desse ano foi votada no ano passado, né? É sempre um ano antes que vale o ano seguinte.
Agora, até 30 de setembro, agora setembro desse mês, até 30 de setembro desse mês, vai a proposta de lei orçamentária do ano que vem para a Câmara apreciar e, pelo processo legislativo, aprovar, né? E a gente tem que sempre lembrar desse detalhezinho, né? Você não aprova a lei que é feita para valer no ano, ela sempre vai valer no ano seguinte. Teve uma pergunta aqui, deixa eu olhar qual foi a pergunta. Não, não é, os vereadores aprovam, os vereadores eles fazem a discussão e o processo legislativo, eles podem fazer emendas, mas é um projeto de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. O Poder Executivo manda para lá, eles podem atualizar, eles podem fazer alguma emenda, né? Mas eles não são, não é de exclusividade deles. Eles não podem levantar, apresentar a, o orçamento em si. O orçamento é o Poder Executivo que vai estar lá destinado o orçamento para a Câmara de Vereadores, né, do Poder Legislativo, o do Poder Executivo, né, e o do Poder Executivo vai estar de cada secretaria, divididozinho, já organizadozinho, e os vereadores, eles, no processo legislativo, né, na discussão, no debate, né, eles podem emendar, né, mais à frente fala da questão da emenda, né, as regras que tem, que não é toda regra, não é qualquer emenda, né? Eles têm que fazer as correções e adaptarem, mas tem uma regrazinha que mais na frente a gente vai ver. Mas essas datas são importantes para a gente guardar. O prazo até quando o plano plurianual entra na Câmara, no primeiro ano de mandato do prefeito, ou da prefeita, né, eleita, pode ser um ou outro, e 30 de setembro. Esse é uma vez no mandato. O plano plurianual, ele é feito, a lei é feita, discutida uma vez no mandato. Pode ter emendas, pode ter complementação durante o ano, se o município, porventura, receber um recurso que não estava previsto, uma obra que não estava prevista, e de repente precisa fazer uma emenda, aí manda-se o projeto de lei para a Câmara, justificando, e é feita essa emenda no plano plurianual, e também feita também a emenda no plano, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Por que isso? Porque são objeto de planejamento, o plano plurianual. O plano plurianual, ele é uma lei de planejamento. A lei de diretrizes orçamentárias, pelo próprio nome, diretrizes, é direcionamento, né, caminhos, também é uma lei de planejamento. Já a lei orçamentária anual, ela é de execução. É a lei que ela é seguida na execução do uso do recurso público. O recurso da educação, o recurso da saúde, o recurso da cultura, o recurso da assistência. E lembrando, gente, não é, nós só temos três recursos que vêm através de fundo: saúde, educação e assistência. Agricultura, cultura, administração, controladoria, finanças. Quais são as outras secretarias? Transporte, viação e obras. Essas secretarias a divisão do recurso, destinação de recurso para cada secretaria é de acordo com o FPM. O FPM é o recurso macro da nossa cidade, né? É o recurso maior que a gente recebe da nossa cidade, que é o recurso que é dividido por cada secretaria na hora de elaboração do orçamento. Agora, a educação em si, ela tem fundo, aí a previsão do recurso da educação, do fundo, entra também no orçamento, essa previsão orçamentária, né? O da educação, ele é de acordo com o número de alunos, né, matriculados, né? A gente consegue estimar uma perspectiva de receita da educação pelo fundo, pelo número de matrículas que é feito esse ano, vai valer para o ano que vem. É sempre um ano anterior que vale para o ano seguinte, né? Na saúde é por produtividade.
Na saúde, por isso, quem é o pessoal que é da saúde aí, hoje é bem cobrado com relação à produtividade, ao PENAC, né, que chamam. E essa produtividade, ela é feita, e sempre de acordo com essa produtividade é que o recurso da saúde vai, vai entrando no município também. O da assistência também, o da assistência tem o cadastro único, né, com uma maneira da assistência ter um controle e o governo federal saber qual é a quantidade de famílias que são beneficiadas, quantos são cadastrados, né? Quantos estão na fila. E essa política da assistência usa os dados, as informações de cadastro único para também anualmente receber recurso pelo Fundo da Assistência Social também. São essas três que são as únicas, vamos dizer que são as primas ricas, né? Do município. As demais secretarias, ela recebe o recurso dividido pelo FPM, de acordo com as necessidades, de acordo com as prioridades. Por isso que as pessoas dizem, secretaria A não faz nada, ou secretaria B não tem nenhuma ação em si, porque o recurso é limitado. E aí o recurso, a gestão não visualizou aquilo que você imaginava que ela poderia fazer, aquela secretaria. Entendeu? A gestão, quando eu falo, é o executivo como um todo. O executivo não é só o prefeito e vice, né? É todos os secretários, né? Aí existe tudo isso, né, que acontece na questão da execução em si. Mas o orçamento a gente tem que lembrar dessas três premissas. Plano plurianual e diretrizes orçamentárias, elas são direções, planejamento, são lei orçamentária é execução, né? É execução. E essas três leis, elas mudaram ao longo do tempo, né? Passou de uma figura apenas decorativa que dizia tem um orçamento, mas esse orçamento não era seguido, para um instrumento de controle, de planejamento, de organização, que qualquer cidadão pode acompanhar e pode ver, e de acordo com o que tiver no orçamento, pode verificar na sua comunidade, no seu bairro, no seu sítio, no seu povoado, o que está acontecendo com aquele recurso que foi destinado para a educação, para a saúde, para a cultura, não é? E isso graças a esse instrumento que é chamado orçamento público. Vamos lá, vamos continuar. Sessão legislativa, gente, é o período de um ano de funcionamento da Câmara de Vereadores. Lembrando que começa em fevereiro, para em julho, né, para em julho, tem um recessozinho de julho, volta em agosto e termina em dezembro. Aí tem um recessozinho de janeiro, né? Esse período de tempo que dura o ano legislativo, ele é chamado sessão legislativa. E essa sessão não será encerrada até a aprovação e remessa ao Poder Executivo os autógrafos, ou seja, a aprovação das leis do plano plurianual no primeiro ano de mandato, diretrizes orçamentárias e orçamento anual nos seguintes prazos. Aí tem os prazos que essas leis têm que ser aprovadas e têm que ser mandada, voltada para o executivo encerrar. Na, na, no plano plurianual, no último dia do exercício, ou seja, no último dia do ano, do primeiro ano, até 31 de dezembro do primeiro ano de mandato, o plano plurianual tem que chegar lá para o executivo, juntamente com o orçamento anual, né? Aí, até o dia 15 de julho, até o dia 15 de julho, o da lei orçamentária anual. Aí, ou seja, se não for votado até o dia 15 de julho, a Câmara não pode entrar em recesso. A Câmara de Vereadores só pode entrar em recesso de julho, quando é votado a lei de diretriz orçamentária. E
o plano plurianual e a lei orçamentária anual até o dia 30, até o último dia do exercício, né, dos projetos, ou seja, até o dia 31, até o dia 31 de dezembro, tem que já estar lá na mão do executivo e já tem que estar aprovado na Câmara para poder o pessoal, a Câmara de Vereadores entrar de recesso. Caso não, não entra de recesso enquanto não votar o projeto de lei que lida com o orçamento anual, a lei orçamentária, ou o projeto de lei que lida com o plano plurianual, que esse é feito sempre no primeiro ano do mandato. Plano plurianual, a gente lembrar que é feito no primeiro ano de mandato. No item C, no caso de não ocorrer a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária, será considerada com lei a então vigente, a lei como lei a então vigente. No caso da não aprovação, eles não podem entrar em recesso até dar uma resposta. Se não tiver uma aprovação, a lei anterior vai continuar valendo, a diretriz orçamentária. Ultrapassando o prazo da linha A, no que tange o orçamento anual, fica o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentária encaminhada na razão de 1/12 apenas no tocante às despesas de manutenção e aos contratos vigentes até a sua aprovação pelo Poder Legislativo. O que é que diz nessa linha D? Como a administração pública não pode parar, os serviços não podem parar. A saúde não pode parar, a assistência social não pode parar, o transporte não pode parar, a educação não pode parar. Ah, professor, mas em dezembro não está funcionando as escolas. Não tá tendo aula, mas funcionando as escolas está. Seja na secretaria, no tangente à documentação e a encerramento do ano, seja na Secretaria de Educação, no planejamento, organização para o início do ano seguinte, a educação não para, né? A saúde também não para, a assistência também não para, nenhuma secretaria para. E aí não pode. Se a Câmara não aprovou até o dia 31 de dezembro, essas leis tão importantes, aí o que acontece? Para? Não, não para. Enquanto não aprova, o executivo fica autorizado a, na razão de 1/12, né? O ano são 12 meses, o orçamento não é dividido mensalmente nesses 12 meses, aí, na razão de 1/12, o executivo vai poder utilizar o recurso para manutenção dos contratos vigentes, as despesas que tem, que são despesas fixas, para não parar o serviço, né? Não pode, enquanto não for aprovado a lei orçamentária, não pode firmar novos contratos, mas não pode deixar de arcar com os compromissos daqueles contratos que já estavam vigentes. E aí a administração não pode parar, a obra que está começando, que já está em andamento, ela não pode parar, o serviço não pode parar, então vai seguir e o chefe do executivo fica autorizado a fazer a usar esse recurso dessa forma, né, enquanto a Câmara de Vereadores não faz o seu papel de aprovar, né? Aprovou, aí volta tudo ao normal, aí vai ser obedecida aquela lei que foi aprovada em si. Aí na letra E, na linha E, temos: é proibido ao Poder Legislativo rejeitar integralmente os projetos de lei do Plano Plurianual e do Orçamento Anual. Não pode simplesmente a Câmara dizer assim: eu não vou aprovar, vamos rejeitar tudo do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária. Não pode. É vedado isso. Não. Pode ser, pode ter no meio da lei, pode ter algum item, alguma parte da lei, algum artigo da lei que seja que os vereadores encontrem uma inconsistência ou encontrem um erro e eles podem vedar aquilo, pedir para retirar aquele artigo. Mas eles não podem, de maneira nenhuma, rejeitar 100% o plano plurianual e a lei orçamentária. Não pode. Por quê? Porque se rejeitar 100%, iria travar, iria parar a administração pública, e não pode parar.
o serviço público não pode parar, para não causar prejuízo aos os seus munícipes, né? Aos nossos clientes, né? Que são a população em geral, né? Na linha F, caso não receba as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual nos prazos fixados no inciso 2 e 3, a gente vê os prazos. Lei de Diretriz Orçamentária até 30 de maio. Lei Orçamentária Anual até 30 de setembro, né? Sempre a lei é aprovada num ano que vale para o ano seguinte. Orçamento é instrumento de planejamento, então ele é aprovado num ano e vale para o ano seguinte. Lei de Diretriz Orçamentária até 30 de maio é a data limite para o Executivo mandar para a Câmara de Vereadores. Lembrando, leis orçamentárias são exclusivas de iniciativa do Executivo. O Legislativo não pode ter a iniciativa de criar um orçamento e dizer, vamos discutir esse orçamento aqui. Não. Quem, quem manda no orçamento, quem encaminha o orçamento para a Câmara, é o Executivo. Quem encaminha o orçamento para a Assembleia Legislativa é o governador. Quem encaminha o orçamento para o Congresso Nacional é o presidente. Não pode o Congresso dizer, vamos discutir o orçamento aqui, vamos criar um orçamento aqui. Não, é o Executivo que manda para o Congresso e é discutido lá o que o Executivo manda. Pode haver alteração, pode haver emenda, né? Mas não pode haver rejeição, né, 100%, não pode haver veto 100%, tem que, pode ser haver alguma adequação, alguma emenda, mas não pode haver, dizer assim, nada da lei orçamentária se aproveita, não pode. Isso tanto na esfera federal, como na estadual, como na municipal, né? Aí o Poder Legislativo considerará como propostas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual vigentes, sem prejuízos das sanções constitucionais. Caso o Executivo não entregue as leis no período, aí o que acontece? O Poder Legislativo vai considerar a lei que foi votada no ano anterior, né? Vai considerar a lei que foi votada no ano anterior. Por quê? Porque a gestão pública não pode parar, de maneira nenhuma. E aí o executivo não fica livre das punições que possam, dos prejuízos, das sanções que possam vir, com o não respeitar esses prazos, né? O fato do município não entregar a lei orçamentária até 30 de setembro pode causar sanções ao Executivo, como também não entregar a lei de diretriz orçamentária até 30 de maio também pode causar sanções ao chefe do Executivo. Então, é muito difícil acontecer de não ser respeitado esses prazos. A contabilidade do município, juntamente com a controladoria, são os dois órgãos que estão mais ali ligados nessa questão orçamentária, né? Eles não perdem esse prazo, eles sempre obedecem esse prazo por conta de que a coisa tem que fluir. E uma lei do ano anterior pode não ser adequada ao ano seguinte, porque tem vários fatores, tem N fatores, a arrecadação muda, a estimativa de receita muda, a estimativa de despesa também muda, né? Por isso que não é aconselhável ter essa reutilização de uma legislação anterior. Tem que ser atualizada e atualizada nesse processo legislativo, nesses prazos, respeitando esses prazos, para podermos conseguir dar prosseguimento no serviço público da melhor forma possível em si. Parágrafo único. Serão procedidos ainda com observância às normas gerais estatuídas na lei complementar. Se a lei complementar sempre lembre, lei de responsabilidade fiscal, de que trata este artigo, a instituição e funcionamento de fundos e a gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, né? Tudo que a gente pensar de recurso, de gestão patrimonial,
do financeiro, do estimativa de receita, de despesa, da administração direta e indireta, tudo está nessas leis. Tudo vai estar lá no plano plurianual, vai estar na lei de diretrizes e vai estar na lei orçamentária. Artigo 7 e 9, os projetos de lei relativos ao plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais são apreciados pela Câmara. Não pode haver discussão, debate, sem a Câmara estar nesse processo. O orçamento é exclusivo do Executivo, mas quem aprecia e quem vai aprovar, quem vai discutir, debater, vai ser o processo legislativo. Vai ser os representantes do povo que vão dizer e vão mostrar onde e como vai ser utilizado esse recurso, né, do orçamento, né? A previsão orçamentária vai ter que ser debatida pelos vereadores. Aí, parágrafo 1º, caberá à Comissão Especial de Fiscalização Permanente de Vereadores apreciar, né, a Comissão de Fiscalização Permanente, tem a Comissão de Orçamento também, né, que também participa ativamente desse processo em si. Nós temos aí uma questãozinha simples. O orçamento público é um instrumento de planejamento do governo que destaca as despesas e as receitas da administração pública. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Eu vou ler e vocês vão me dizer, vou ler pausadamente, calmamente, mas não vou interferir. Vocês que vão me dizer qual que é a resposta. A letra A diz: o orçamento público é composto pelo plano plurianual, pela lei de diretriz orçamentária e pela lei orçamentária anual. PPA, plano plurianual, LDO, lei de diretrizes orçamentárias, e LOA, lei orçamentária anual. Letra B. O ciclo orçamentário estrito se divide em 5 etapas, ou seja, fase da elaboração, da aprovação, da sanção ou veto, da execução orçamentária e da avaliação. Letra C. O orçamento público é um documento que está estruturado em 4 partes: orçamento fiscal, orçamento de seguridade, de investimento, das despesas. Letra D. O processo de alocação de recursos do orçamento ocorre pelas etapas de projeção das metas, das receitas, das despesas e apuração das sobras. Letra E. O controle externo do orçamento é realizado de modo independente pelo Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e Poder Judiciário Nacional. Qual é a alternativa que está correta de acordo com o instrumento que é de planejamento do governo que destaca as despesas e a receita da administração pública? Me digam aí qual é a resposta, por favor. Marquem aí no chat. Muito bem, meninas, muito bem. Vocês estão percebendo que B, C, D e E é só enchimento de linguiça? Encheram linguiça, mas o que que a gente tem, de verídico aí, de correto, que o orçamento público é composto por plano plurianual, PPA, médio e longo prazo, 4 anos, né? Lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, né? LOA e LDO. São esses três instrumentos, essas três legislações que cuidam do orçamento público no município em si. E no governo federal e no governo estadual também, viu? Não tem diferença não, nessa questão não. Então a questão 64, ela é a letra A, né? Vamos lá, vamos pegando aqui o final. Caberá à Comissão Especial de Fiscalização Permanente de Vereadores. O que cabe a essa comissão? Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. No caso, a Comissão de Fiscalização e Controle, elas examinam as leis orçamentárias e emitem um parecer, né? Como também examinam as prestações de contas anualmente apresentadas pelo chefe do executivo.
Item 2, examina e emite parecer sobre planos, programas previstos na lei orgânica e exerce o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara de Vereadores. Então, a comissão de fiscalização, ela é uma comissão que ela tem uma função importante, né? Ela examina, ela emite os pareceres, elas dão um parecer sobre os programas, sobre os projetos referente ao orçamento público. Parágrafo 2º, as emendas serão apresentadas na Comissão Especial Permanente, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário da Câmara de Vereadores. Ou seja, as emendas, elas podem acontecer, e as emendas são apresentadas nessa comissão de fiscalização e controle. E dessas emendas vai sair um parecer, e o parecer vai ser votado, analisado pela a Câmara, né, no plenário, né? As comissões são instâncias menores, e o plenário é a junção de todos os vereadores, é a instância maior na deliberação, né, no debate e no processo legislativo. Parágrafo 3º, as emendas aos projetos de lei do orçamento anual e aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso. Aí vem as regrinhas de aprovação das emendas. As emendas, elas podem ser feitas, os vereadores podem colocar emendas no orçamento. Agora, elas têm que seguir essa regra. Primeira, seja compatível com o plano plurianual e com com a lei de diretriz orçamentária. Tem que haver um encaixe entre LDO e PPA, né? Plano plurianual e lei de diretriz orçamentária, para poder valer a emenda. Tem outra regra, indiquem o vereador que colocar a emenda, ele tem que indicar os recursos necessários, admitindo apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre dotação do pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferência tributária de percentual pertencentes ao município. Ou seja, o que é que significa isso? O vereador, para colocar uma emenda, ele tem que identificar algum programa, alguma parte, algum artigo da lei que ele possa transferir o recurso de um lugar para outro, que sejam comuns, tem que ser da mesma secretaria, do mesmo órgão, vai ter, por exemplo, vamos citar uma situação de uma... nós temos nós temos dois vereadores na Mata Limpa, né? Nós temos o Edivaldo e temos o Márcio. Vamos supor que o Edivaldo tenha identificado que tem um recurso na educação para ser utilizado na Mata Limpa, só que vamos colocar que esse recurso surgisse uma outra prioridade, uma situação de emergência onde precisasse fazer um reparo na escola nova que foi feita. É uma suposição, a título de exemplo. E tinha um recurso destinado para o ginásio de esporte da educação, né? Tinha um recurso destinado para a manutenção do ginásio de esporte. Mas surgiu a necessidade de ampliar ou de criar um espaço além do que foi construído na escola nova, uma suposição. E aí, porque teve um número muito grande de matrículas de alunos, e aí precisou aumentar a escola. Aí o vereador Edivaldo, ao perceber isso, ele solicitar a transferência do recurso do ginásio da escola, do ginásio esportivo, e aquele recurso que iria ser utilizado para manutenção ou para uma reforma no ginásio da escola, e ser colocado na construção de uma outra sala de aula. Você observa, ele mostrou de onde o recurso ia sair e para onde ele iria, sendo que é o mesmo programa, né? É educação e referente à manutenção da educação, né? No caso. Aí o vereador Edivaldo poderia fazer essa emenda iria, qual era o processo? Iria para a comissão de fiscalização, e a comissão de fiscalização iria
remeter um parecer e o plenário iria aprovar, né? Iriam votar. O plenário iria votar. O processo legislativo é mais ou menos isso. Mas esse item aí diz que a emenda, para existir, ela tem que ter uma justificativa e tem que saber. O vereador tem que saber de onde vai vir o recurso e essa transferência, essa mudança aconteceu por quê? Aí tem que ter uma justificativa, né? Que é a justificativa desse exemplo que eu citei, era a necessidade de ampliação da escola, porque o número de matrículas é muito grande e estava precisando de mais uma sala de aula. Aí o recurso que era para a reforma do ginásio, ali da quadra poliesportiva, ele foi redistribuído, foi retirado para suprir essa construção da nova sala de aula. Ficou claro, gente, esse exemplo? Vocês estão compreendendo, estão acompanhando o raciocínio? Às vezes eu falo, e, e nem papagaio, né? Vamos lá. No item 3, nós temos: sejam relacionados com a correção de erros ou omissões. As emendas, elas podem ser corretivas ou também podem ser acrescentadas se houver ausência de alguma coisa. Se os vereadores constatarem que houve um erro na elaboração do orçamento ou que houve uma omissão, esqueceram de alguma coisa importante, aí, através da emenda, os vereadores podem fazer essa alteração na lei orçamentária. Com os dispositivos do texto do projeto de lei, né? Eles identificando qualquer coisa que eles possam acrescentar, que eles possam adicionar, que eles possam suprir uma necessidade, eles podem fazer as emendas. Aí o parágrafo 4º diz: as emendas ao projeto de lei, diretrizes orçamentárias, a LDO, não podem ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Tem que ser seguido, gente. O plano plurianual, ele, durante os 4 anos, ele comanda a lei de diretrizes orçamentárias e comanda a lei orçamentária. Né? Então, tem que ser de acordo com o plano plurianual as emendas. Se uma emenda ela acrescenta algo que não está previsto no plano plurianual, aí não pode, aí não dá, não é possível fazer. Tem que estar na previsão do plano plurianual, que é o instrumento de planejamento de médio e longo prazo, né, que são 4 anos, né? A lei de diretrizes orçamentárias é de curto prazo, é 1 ano, e a lei orçamentária também é 1 ano, mas ambas são baseadas no plano plurianual. A gente tem que sempre guardar isso, né? Se falar alguma coisa de que a lei de diretrizes orçamentárias ou que a lei orçamentária anual ela seja um instrumento de planejamento de médio e longo prazo, a gente já sabe que está errada a questão. Ela é de curto prazo, é 1 ano. Médio e longo prazo é o plano plurianual. Esse é de médio e longo prazo, o instrumento de planejamento. Pode falar. Leis, elas são votadas sempre antes para o ano seguinte? Exatamente, exatamente. A votação da lei, ela sempre ocorre. A de 2024 está ocorrendo esse ano. A lei de diretrizes orçamentárias já foi entregue até 30 de maio para a Câmara de Vereadores, e a lei orçamentária anual, se ainda não foi entregue, vai ser entregue até 30 de setembro. Mas elas vão ser, o processo legislativo vão discutir, vão debater, vão aprovar, e vai valer para o ano que vem. A lei de diretrizes orçamentárias já deve ter sido aprovada até o dia 15 de julho, já deve ter sido votada já. Né? Eu não estou por dentro de como anda esse processo legislativo em si, mas pelas datas, pelos prazos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela é encaminhada até o dia 30 de maio e votada até o dia 15 de julho. Até o dia 15 de julho já é votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai valer para 2024. Aqui, a lei que está sendo usada em 2023, ela foi votada em 2022. O plano plurianual que está valendo e vale até 2025, ele foi votado em 2021.
Tá entendendo? Ficou claro, gente, esse detalhe, é importante isso. O plano plurianual, ele é votado sempre no primeiro ano de mandato, até o dia 30 de setembro do ano, tem que ir para a Câmara de Vereadores. E ele é votado até o dia 31 de dezembro, o plano plurianual. E ele é sempre votado no primeiro ano e vale para os 4 anos seguintes. Por isso que pega um ano da gestão da gestão posterior, né, da gestão seguinte. No caso, 21 foi votado, aí ele valeu 22, 23, 24 e 25. E 25. 25. Ele vale por 4 anos por isso, porque ele é votado em 21, aí ele começa a valer em 22, aí valendo agora 23, vale o ano que vem em 24 e vale em 25 no prefeito seguinte, na prefeita seguinte, no sucessor, né, do mandato da Tainá, vai estar terminando o plano plurianual, aí vai ter que ser votado novamente, né, seguindo esses prazos que a gente está acompanhando aqui, né. Aí o plano plurianual, ele é um instrumento de planejamento de médio e longo prazo, ele vale por 4 anos. Sempre ele é votado no primeiro ano do mandato e vale para os 4 anos seguintes. A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual também é um instrumento que é sempre votado no ano anterior para valer no seguinte. O que está valendo em 2023 foi votado em 22. Agora nós estamos tendo o processo legislativo agora de votação ou de discussão, de debate da lei orçamentária anual de 24, do ano que vem. A lei de diretriz orçamentária, LDO, já foi votada pela Câmara. A Câmara recebe até 30 de maio e vota até 15 de julho a lei de diretriz orçamentária. E a lei orçamentária anual, ela recebe até 30 de setembro e é votada até 31 de dezembro. Sendo que não necessariamente não significa dizer que a lei ainda não chegou na Câmara. Pode ser que eles já estejam discutindo, já estejam votando a lei do orçamentária do ano que vem. Pode ser que já esteja lá essa discussão aberta lá na Câmara de Vereadores, né? Mas mais uma questãozinha. Essa é uma questãozinha nível médio, médio. De médio a difícil. Mas vamos lá, vamos ler ela e você só me dizer a resposta. O orçamento público é um plano governamental que se renova a cada ano, envolvendo os interesses da população em geral, independentemente de classe social, além dos interesses dos setores produtivos do país, do município, né, como a agricultura, a indústria e os serviços. Atualmente, o orçamento deixou de ser um mero documento de caráter contábil e administrativo para espelhar toda a vida econômica da sociedade, constituindo-se em um importante instrumento dinâmico do Estado a orientar sua atuação sobre a economia. Considerando as características do orçamento público, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Funciona como um plano para ordenar e coordenar o funcionamento estatal, direcionando e dando previsibilidade às ações governamentais. Item 2. O particular não detém condições de tomar decisões, haja vista que o orçamento público tem um caráter sigiloso, devendo seu controle e seu acompanhamento serem feitos pelos respectivos órgãos públicos. Item 2. O particular não detém condições de tomar decisões, haja vista que o orçamento público tem um caráter sigiloso, devendo seu controle e seu acompanhamento serem feitos pelos respectivos órgãos públicos. Item 3. É um instrumento hábil que produz influências na economia e na sociedade, conforme os interesses
e as ações do poder público. Item 4 é um mecanismo utilizado para organizar receitas e despesas públicas que são considerados meios para a concretização dos planos governamentais. Assinale a alternativa com as assertivas corretas. Me digam aí, queridas e queridos, qual é a alternativa correta? Se a gente for por eliminação, gente, se for por eliminação, a gente identificando um erro, um único erro, a gente já responde a questão. Vocês já identificaram o erro? Vamos lá, gente. Pode abrir o microfone se quiser acrescentar, falar alguma coisa, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, viu? Estou em dúvida, mas vou na B. Exatamente, Marta. Você fez o raciocínio é esse mesmo. É, se a gente não domina o assunto em si, mas o fato desse item 2 falar em sigilo no orçamento, o nome do orçamento é o quê? Orçamento público. Ele é público, ele tem que reger, como tudo na administração, a regra é a publicidade, é a transparência, é um princípio constitucional, né? Não é o sigilo, a regra não é o sigilo faz parte do processo em algumas situações, mas quando se fala em coisa pública, se fala em transparência, em publicidade. Aí esse item 2, o que que a gente observa aqui no item 2? Na letra A tem, na letra C também tem, na letra D também tem e na letra E também tem. Tá vendo como é a coisa? E eu não alterei essa questão. Essa questão foi de um concurso de uma prefeitura do Sul. Aí as pessoas, isso não acontece. Olha aí. Quantas questões eu não já trouxe que por eliminação a gente consegue resolver? Mesmo que você não soubesse do 3 e do 4. Você já só em eliminar. Se você não soubesse nem de nenhuma. Mas como tem esse aqui, esse sigiloso aqui, você não iria errar essa questão. Você iria dizer, pai, o orçamento ser sigiloso? Como assim? Né? Aí você observaria aqui nas alternativas: A com 2, C com 2, D com 2 e E com 2 também. Então, só pode ser, qual a nossa resposta? Só pode ser D.
Ô, Nando, Oi. Nando, essa questão eu fiquei em dúvida porque eu não lembrei, essa eu marquei a letra B, só que eu pensei, eu ouvi você falando, só que eu não me lembrei se você tinha falado alguma coisa sobre o particular. Sim, a dúvida é essa questão do particular. O particular é o cidadão comum. O cidadão comum, ele tem acesso como? Ele pode acompanhar a votação na Câmara, ele pode ir lá solicitar na Câmara o projeto de lei orçamentária, ele pode acompanhar a prestação de contas anual, ir lá na Câmara, que fica lá quando é colocado, vocês lembram, é, todo ano até abril tem que ser, o executivo tem que mandar para a Câmara. Aí fica lá na Câmara por 180 dias a apreciação. E qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ir lá solicitar vista nesse processo e pode ir lá também tirar foto ou requerer tirar cópia daquela lei, né? Não saindo de lá, né? A cópia ser tirada lá. Não, você não pode sair com ela de lá. Então, se o cidadão ele tem acesso a isso, é porque é transparente o sistema, não pode ser sigiloso. Aí esse sigiloso aí, ele mata a questão em si. Né? Mas a gente olhando direitinho, ó, tá em com uma literatura rebuscada, né? Mas o que significa é o que é o plano, o que é o orçamento em si. O orçamento é o quê? Um plano para ordenar, coordenar o funcionamento estatal, direcionando e dando previsibilidade às ações governamentais. Por que dar uma previsibilidade? Porque qualquer cidadão pode acompanhar e ver o orçamento. Está previsto uma construção na escola, uma reforma numa escola no Barro Vermelho. O cidadão do Barro Vermelho, lá, né, amigo Clesvaldo, que é de lá da região, pode ir lá e constatar se aquela reforma aconteceu ou não. Que ele viu que está no orçamento uma previsão. Aí, se não aconteceu, por que que não aconteceu? Aí vai acontecer ainda? Não vai? Como é? Né? O cidadão pode fazer esse acompanhamento. Então, ela dá essa previsibilidade às ações governamentais que qualquer pessoa pode, ao acompanhar o orçamento, pode ver onde é que vai ser feito o investimento público. Aí, no item 3, é um instrumento hábil que produz influências na economia e na sociedade, conforme os interesses e ações do poder público. O exemplo, quando foi construído o SEMAEL, quando foi reformado o ginásio e construído o SEMAEL, que também foi construído a Praça Multieventos, né? E a previsão orçamentária de, de, de como iria ser feito, de que iria ser feita uma reforma lá no ginásio e iria ser construído o SEMAEL, né? Que tinha as salas, mas as salas nem acabamento tinha, foi construído através dessa reforma. No orçamento tinha essa previsão, como também tinha previsão de lá da Praça Multieventos. O que mobiliza, por que mobiliza a economia, por que traz essa influência? Porque todos os comerciantes ali em torno, eles, olha, vai ser feita uma praça aqui bacana, tal, e todos os comerciantes ali dão uma visibilidade ao negócio deles, né? Dá uma visibilidade ao local onde eles estão. E isso influencia a economia local em si. Aí no item 4 é um mecanismo utilizado para organizar receitas e despesas públicas, que são consideradas meios à concretização dos planos governamentais. Um outro projeto de lei ou um outro projeto que foi apresentado já, mas que, se a gente acompanhar o orçamento, tiver previsto no orçamento recurso para iniciar a obra da revitalização da lagoa. O projeto foi apresentado, acho que ano passado, né? Eu não acompanhei o orçamento esse ano, não sei, mas vamos colocar que o orçamento de 2024 tem a previsão para iniciar a primeira etapa dessa obra. Os comerciantes, os empresários, as pessoas que têm recurso e que têm o terreno ali próximo ali da lagoa e que pensem, rapaz, vai sair esse projeto aqui, vai ser
uma coisa que vai dar uma levantada no comércio aqui, vai gerar turismo, vai gerar um movimento, as pessoas vão vir fazer caminhada, as pessoas eh, eh, vão vir aqui para o pôr do sol ou no amanhecer do dia, praticar um esporte e tal. Eh, as pessoas que têm ali algum terreno ali, que tem um capital para investir ali, eles podem simplesmente, com essa informação de que tem a previsão orçamentária, comecem a investir em algum negócio que vá girar com o movimento ocasionado por essa obra. Vocês estão compreendendo a importância do orçamento e como esse orçamento ele pode ser utilizado para dar uma movimentada na economia? É um investimento público, mas que mexe com toda aquela comunidade ali, toda aquela região ali. Além da valorização, né, como foi valorizado ali o pessoal ali, aquelas terras, aquelas casas do bairro Nossa Senhora Aparecida, depois da construção do estádio, da construção da Praça Multieventos, da construção do Semael, tudo aquilo ali valorizou e muito. O que se pagava há 10, 20 anos atrás num terreno ali, não se paga hoje mais, né? Por conta da valorização que ocasiona da intervenção pública em si. E os negócios podem fluir. Outro dia a gente citou um exemplo que ali na Praça Multieventos caberia alguns quiosques lá da nossa culinária, da gastronomia da farinha, lá da mandioca, lá de Mata Limpa, né? As guloseimas que nós temos. Caberia, né? Toda festa que tem ali é lotado. E se tivesse ali uma tapioquinha ali na hora, no grau, quem é que não iria comer uma tapioquinha ali na festa? Iria, né? E iria comercializar a tapioca, o bolo, a brua, né? Isso é uma perspectiva de alavancar e desenvolver, gerar renda e receita na comunidade. O orçamento público ele tem essa função. Se lá atrás a pessoa que tivesse observado isso e tivesse condições de fazer um investimento e conseguir ali um terreninho ali, um localzinho e fazer um quiosquezinho para vender nas festas, mesmo que não tivesse aberto todos os dias, mas nas festas ele teria um ponto ali e com certeza iria vender nos eventos que tem na praça, né? Porque há uma aglomeração de pessoas grande e há um movimento grande. Se a gente for olhar a Praça Margarida Gonçalves, do Mercado Artesanato em Arapiraca, são 4, 5 quiosques, né? Tem quiosque de lanche, tem quiosque de caldinho, de bebida, tem quiosque de artesanato, né? Aqueles quiosques ali, existe uma intervenção, pelo menos existia, não sei se continua existindo, mas existia uma intervenção que todo final de semana tinha música ao vivo. E as pessoas iam para a praça ali do mercado do artesanato, tomar uma cervejinha, comer uma sopa, tomar uma sopa, tomar um caldinho e ouvir música, né? Ou seja, é uma movimentação. E essa programação que o poder público colocava lá, gerava o quê? Gerava movimento que gera renda e recurso para aquele pessoal ali do artesanato, né? Isso é uma visão panorâmica do que o orçamento pode fazer na questão do desenvolvimento econômico da nossa comunidade em si e de todas as comunidades, todas as cidades usam esse instrumento e toda a população pode, através desses instrumentos, organizarem para fazerem, para gerarem renda e riqueza também, né? Acho que quem já foi ali em Giraldo Ponciano, ali no Enocão, eles fizeram uma praça enorme. Aí, então, o que eu observei eu fui no show, no Festival da Liberdade, que eles fizeram lá em Giral. Eu observei que algumas residências lá, o pessoal estava adaptando e fazendo negócios, para aproveitar o movimento nas festas, que as festas geralmente não, agora as festas de Giral vão ser tudo ali, né?
Isso é o, a intervenção pública fazendo com que as pessoas gerem renda. E que não é diferente no nosso caso aqui. Também acontece, né? Aí aqui a gente já viu essa questão das comissões, né? Também vimos isso aqui da comissão. Aqui é onde a gente estava, né? A questão. Aí vamos continuar aqui. No parágrafo 5º, o Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara de Vereadores para propor modificação dos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na Comissão Especial Permanente da parte cuja alteração é proposta. Houve a necessidade de alterar antes do início da votação, o Executivo pode encaminhar à Câmara solicitando que fosse alterado aquela parte que eles identificaram que precisava ser modificada. Agora vocês observem, é antes da votação. No processo legislativo, quando está votando, aí essa interferência do executivo não vai ser por meio de mensagem, né? Essa mensagem, essa solicitação do executivo, ela é feita antes do projeto ir para a votação. No artigo 6º, o total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores, e excluídos os gastos com inativos, será igual a 8% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no artigo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. E esse artigo foi modificado, viu, gente? Esse percentual foi modificado. A Lei de Responsabilidade Fiscal modificou esse percentual de acordo com a quantidade de habitantes. De acordo com a quantidade de habitantes, é um percentual que vai do recurso do FPM para a Câmara de Vereadores. No nosso caso, que é uma cidade até 20 mil habitantes, o nosso percentual é 6%, não é mais 8%. Mas mais à frente tem a emenda corrigindo esse percentual, de 8 passou a 6. Aí é importante isso aqui, constitui crime de responsabilidade do prefeito. É crime de responsabilidade do prefeito efetuar repasse maior do que o limite definido por lei, né? No caso, não é 8, é 6% no nosso caso. Não enviar o repasse, não repassar o recurso da Câmara até o dia 20 de cada mês. É crime de responsabilidade. O prefeito tem que passar, tem que repassar. Enviar menor em relação à proporção fixada em lei. Também é crime de responsabilidade. Tem que mandar exatamente o valor do repasse que deve à Câmara, tem que ser encaminhado. Nós temos aí a questãozinha, o orçamento público representado pela lei orçamentária anual, LOA, pode ser bem conceituado. Conjunto de valores para o equilíbrio da situação líquida do Tesouro Público, alocação de receitas e despesas para atender a despesa de capital, meio de previsões de valores em função do comportamento da economia, demonstração das intenções de governantes nos atendimentos priorizados, instrumento com previsibilidade e limites com vistas ao equilíbrio fiscal. Esses são as 5 alternativas falando sobre o orçamento. Qual que é a resposta? Essa é a interpretação, gente. Eu quero ver como é que vocês estão na interpretação e me digam aí qual é, qual é a alternativa correta aqui.
Vamos aí, me respondam para a gente ir para o intervalo. Qual é a alternativa aqui da nossa... Letra E. Muito bem, exatamente. As outras é um enchimento de linguiça, né? Valores para o equilíbrio da situação líquida do Tesouro. Alocação de receitas e despesas para atender as despesas de capital. É, receitas e despesas para atender as despesas de capital como quem só fosse capital, né? E o custeio, e a manutenção, né? Meio de previsões de valores em função do comportamento da economia, ó. Previsão de acordo com a economia. Demonstração das intenções de governo, de governante nos atendimentos. Não, não é. É um instrumento previsível e limita com vista ao equilíbrio fiscal. É controle, é coordenação, é planejamento, é uma previsibilidade que dá, que qual é o objetivo? Qual é o objetivo do orçamento? É ter um equilíbrio fiscal, que o executivo não gaste mais do que arrecada, né? Esse equilíbrio nas contas é que gera uma estabilidade e um desenvolvimento sustentável, né, na economia como um todo, né? Então, nossa alternativa aqui, a nossa letra é 20 minutinhos a gente retorna, viu, gente? 15 a 20 minutinhos a gente retorna. A gente ainda tem alguns slides, alguns não, ainda tem muitos, né? Em 20 slides para ver se a gente conclui hoje essa parte de orçamento. Aí em 20 minutinhos a gente retorna. Daqui a pouquinho a gente volta ao ar. Eu parar a gravação, né, para não ficar um vídeo como foi a semana passada, um vídeo de 2 horas, né?